Olá pessoal, mais uma vez nós vamos dar início ao nosso estudo semanal do livro de Apocalipse. Estamos falando das profecias, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, que estão relacionadas com conceitos importantes, como a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, a grande tribulação, o milênio. Também tratamos de temas como a morte física, a morte eterna, o estado intermediário daqueles que já morreram. Falamos em uma das semanas anteriores sobre se existe a possibilidade de haver comunicação com aqueles que já morreram e comprovamos por meio da Bíblia que esse conceito ele não é cristão. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o que nós vemos nas palavras de Jesus e acerca da escatologia. Então, naquilo que Jesus ensinou nos evangelhos, nós vamos encontrar vários conceitos importantes acerca da sua vinda, acerca dos sinais da vinda de Cristo. Antes de mais nada, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 14. Mateus capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 14. E eu vou colocar para vocês aqui o texto para que todos possam acompanhar. Diz assim: Jesus saiu do pátio do templo e quando já estava indo embora, os seus discípulos chegaram perto dele e chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima de outra, tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras e então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós quando é que tudo isso vai acontecer, e que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Então Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo eu sou o Messias, e enganarão a muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras, porque tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra a outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Estas coisas serão como as primeiras dores do parto, e depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados e serão mortos. Todos os odiarão por serem meus seguidores, e nessa época muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar, tanto que o amor de muitos esfriará. Mas quem quiser ficar firme até o fim será salvo. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade, e então virá o fim. Meus amados, a segunda vinda de Cristo, ela é sem sombra de dúvida uma das mais lindas e comoventes mensagens que o cristianismo tem, porque ela retrata a esperança que nós temos como salvos em Jesus Cristo. A vinda de Cristo, ela nos faz lembrar que temos que nos preparar, que nos comprometer mais com o Evangelho do Reino, porque Jesus Cristo ele prometeu voltar para buscar a sua igreja. E quando a gente fala da vinda de Cristo, é importante ressaltar que esse tema ele é apresentado em diversos textos do Novo Testamento. Um deles é Mateus 24, que nós acabamos de ler, que retrata o famoso sermão escatológico de Jesus. E aqui Jesus ele foi abordado pelos seus discípulos, que lhe perguntaram acerca de que sinal haveria de acontecer antes da sua segunda vinda. Em um dos estudos que nós realizamos nas semanas anteriores, nós falamos das evidências que mostram que estamos chegando no fim dos tempos. Estamos nos aproximando desse grande evento escatológico que é a vinda de Cristo. E no estudo de hoje, que é baseado exclusivamente no sermão escatológico de Jesus, nós estudaremos sobre os alertas feitos pelo nosso Senhor quanto à proximidade do fim dos tempos e da sua própria vinda. O primeiro ponto que eu quero destacar em relação ao sermão escatológico de Cristo é quando ele fala sobre a manifestação dos falsos cristos. Então, Jesus ele falou muito sobre o engano religioso.
que deveria acontecer nos últimos dias. Sua primeira advertência, que foi feita quanto ao fim dos tempos, está relacionada ao contexto, vamos dizer assim, religioso, onde surgirão falsos messias e falsos profetas que em nome do Senhor farão grandes sinais e prodígios e com o intuito até de enganar aos próprios discípulos, aos próprios seguidores de Cristo. Eu queria que você visse novamente o que diz Mateus capítulo 24, versículo 5 e versículo 24. Jesus aqui ele diz: porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Versículo 24 diz: porque aparecerão falsos profetas e falsos messias que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Então, observe que Jesus fala que esses falsos messias terão como finalidade introduzir doutrinas heréticas, doutrinas de engano, para confundir a fé e as convicções do povo de Deus. Nós também vemos a ocorrência de falsos messias na história da igreja. O historiador Flávio Joséfo, que era judeu, que viveu no primeiro século, ele retrata o surgimento de muitos messias, por exemplo, no tempo da dominação romana, antes do ano 70 depois de Cristo. E essas pessoas, elas normalmente conseguiam arrebanhar um grupo muito grande de seguidores e, em alguns casos, até promoviam rebeliões. Então essas pessoas, elas surgiram na história da origem da igreja e disseminaram seus enganos. E em diferentes momentos do sermão escatológico de Jesus, nós vemos que ele alerta sobre os homens do engano que surgirão no final dos tempos. Então, nesse sermão escatológico, nós vemos essas advertências muito claras sendo dadas por Jesus. Eu também acho importante que você compare, que a gente faça a comparação entre essas advertências que estão no sermão escatológico de Jesus aqui em Mateus 24 e aquilo que o apóstolo Paulo fala acerca do anticristo, que é o homem do engano, que também surgirá nesses tempos finais. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 12. Eu vou colocar para você o texto. Diz assim: então o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, o matará com um sopro e o destruirá com a sua gloriosa presença. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de sinais, milagres e maravilhas, e enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos, porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Por isso Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. O resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. Então, irmãos, o apóstolo Paulo também ele já profetizava sobre os últimos dias, e ao falar desse tema ele destaca aqui o surgimento de um anticristo, de um falso Messias, dominado por Satanás, cheio de doutrinas enganosas e heréticas. E tanto na literatura de Cristo, que nós temos registrado nos evangelhos, como na literatura paulina, nós vamos encontrar um importante material escatológico acerca dos falsos messias, e em especial na literatura paulina sobre o anticristo, o homem que vai agir segundo o espírito da iniquidade, segundo a eficácia de Satanás. No contexto contemporâneo, muitos têm se proclamado também como ungidos do Senhor, como falsos messias. E em muitos casos nós temos visto que muitos enganam até as multidões com a sua boa oratória. Nós temos visto uma intensificação do surgimento de falsos cristos, falsos messias, falsos mestres no meio da igreja, falsos ministros, falsos líderes religiosos e até falsos irmãos pregando um falso evangelho. Tudo, muitas vezes, é ensinado com uma aparência de algo que parece ser verdadeiro e bom, mas em essência essas pessoas ensinam o engano, elas são semeadoras de uma palavra de engano. Portanto,
Estamos vivendo numa época em que precisamos exercer uma especial atenção. Um dos segundos sinais que Jesus destaca nas suas palavras é com relação ao surgimento de guerras e rumores de guerras, lá no versículo 6. Historicamente falando, quando Jesus disse essas palavras, o Império Romano ele estava desfrutando, meus irmãos, de um longo período de paz. Cerca de 4 décadas mais tarde, porém, o tumulto começaria a inquietar esse grande domínio romano, de tal sorte que o governo de Roma veria 4 imperadores num só ano. Foi Galba, Otto, Vitélio e Vespasiano. Então a gente observa que, devido às grandes guerras que ocorreram naquele período, houveram muitas mudanças bruscas e constantes no governo de Roma. Quando nós examinamos a história da humanidade, nós também constatamos que podemos observar o surgimento de guerras, de rumores de guerras, que não cessaram desde a queda de Jerusalém. E com isso, ao longo dos séculos, a profecia que Jesus nos dá aqui nesse capítulo de seu sermão escatológico, ela tem se cumprido literalmente. E o que nos chama a atenção também é o crescimento surpreendente desses conflitos, nação contra nação e reino contra reino. É isso que Jesus diz no versículo 7. Nos últimos 100, 150 anos da história da humanidade, nós temos presenciado surgir no século XX grandes conflitos contemporâneos. Sem sombra de dúvida, o que nós pudemos vislumbrar foram as maiores guerras mundiais que surgiram nesses últimos anos de história da humanidade. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial dizimou a vida de milhões de pessoas. Ainda temos acompanhado também o surgimento de muitos conflitos ao redor do mundo. Guerras que ocorrem não somente em quantidade, mas também que produzem um grande nível de devastação. Pessoas em grande quantidade morrem, doenças e enfermidades. A fome também vem como consequência dessas guerras. Hoje nós temos também lidado com uma guerra onde não vemos claramente quem são os inimigos, que é promovida pelo terrorismo, né? Grupos terroristas têm feito vítimas incontáveis ao redor do mundo. Quem não se lembra daquele conflito das Torres Gêmeas, onde milhares de pessoas perderam as suas vidas? Nós temos visto homens-bomba que praticam o suicídio e levam com si também várias pessoas inocentes. Então estamos vivendo num mundo que pode ser considerado como instável em muitos momentos, como imprevisível, onde a estabilidade de uma vida pacífica às vezes não pode ser alcançada em muitos momentos desses últimos anos da história da humanidade. Jesus também profetizou acerca da existência de grandes cenários de fome nos últimos dias. Lá no versículo 7 desse sermão escatológico que nós lemos. A fome ela pode ser classificada de 2 maneiras, como aberta ou epidêmica, ou oculta e endêmica. A fome aberta ou epidêmica, ela acontece em períodos de guerras ou quando há pragas e se compromete o fornecimento de alimentos. A fome oculta ou endêmica, meus irmãos, é aquela em que o indivíduo não ingere a quantidade necessária de calorias por dia. O resultado é a desnutrição, é a subnutrição. Segundo os dados mais recentes da Organização das Nações Unidas, que é a ONU, mais de 2 bilhões de pessoas, ou seja, quase 1/4 da população mundial, não tem acesso a uma alimentação segura, nutritiva e suficiente. E se calcula hoje que pelo menos 820 milhões de pessoas sofrem com a fome. São pessoas que estão passando fome. A fome está aumentando em quase todas as regiões africanas, que faz com que o continente africano, que é a região onde a desnutrição é mais elevada proporcionalmente, chegando a quase em torno de 20%. A gente também tem dados também que mostram que a fome também tem aumentado em algumas regiões da América Latina, no Caribe, bem como na Ásia. E conforme alertou o diretor da Organização das Nações Unidas,
esse cenário de fome realmente tem aumentado em muitas regiões do mundo inteiro, né? Isso é algo preocupante, mas ao mesmo tempo também a gente sabe que isso está ocorrendo porque a palavra de Jesus está se cumprindo nos últimos dias. A fome no mundo está em ascensão e as principais causas estão ligadas a eventos climáticos extremos, mudanças no clima que estão ocorrendo, conflitos violentos, guerras, desacelerações e crises econômicas que continuam a gerar fome em muitas partes do mundo. Nós estamos vivendo nesse exato momento um cenário de regressão econômica, onde se prevê que milhões e milhões de pessoas vão perder os seus empregos por causa dessa pandemia. Se prevê um cenário de recessão econômica profunda em muitos países do mundo, inclusive no nosso Brasil. Nós temos que interceder porque muitos nesse exato momento se encontram desempregados, talvez alguns milhares estejam literalmente já passando por fome, e nós temos que nos preocupar com isso, temos que pensar nisso como um cumprimento profético da palavra do Senhor. A fome também foi algo muito real, foi algo que existiu com muita intensidade no primeiro século depois de Cristo. Nós vemos, por exemplo, lá no relato do livro de Atos, capítulo 11, versículo 8, ali nós vamos encontrar um profeta por nome chamado Agabo, referindo-se à fome que haveria. Esse período de fome ocorreu no ano 46, durante o reinado de Cláudio César, e foi tão severo em Jerusalém que muitos morreram de inanição, por causa da absoluta falta de alimentos. Durante o ano 60 até o ano 80 depois de Cristo, a fome, a pestilência, os incêndios, vulcões e terremotos assolaram o império também, trazendo muitas tragédias grandes, e muitos perderam as suas vidas. Com relação às causas da fome, como já dissemos, a fome pode ser consequência de guerras, de fatores climáticos, mas ela, em primeiro lugar, temos que ainda enfatizar que ela tem como causa o juízo de Deus. Então, esses períodos de fome que atingiram a Terra, e em especial que estão atingindo o nosso planeta, nesses tempos de cumprimento das profecias escatológicas, tudo isso está acontecendo como um sinal claro do cumprimento do juízo de Deus. E hoje a gente tem visto também que, como consequência desse juízo de Deus, a fome está atingindo muitas populações, governos têm feito uma má distribuição dos seus recursos, muitas vezes gastam incalculáveis valores com materiais bélicos, com armas, somas inimagináveis são desviadas muitas vezes dos cofres públicos por causa da corrupção, e pouco se faz na área social. Mas acima de tudo isso que acontece, dessa má gestão de governos que não pensam realmente nas pessoas, nós temos que entender que estamos vivendo num tempo de cumprimento profético. Um outro sinal profetizado por Jesus em relação aos últimos dias, Jesus fala no versículo 7 sobre a ocorrência de terremotos. E a gente tem visto que a incidência de grandes terremotos de alta magnitude tem sido algo que ocorre com certa frequência nos últimos anos. Órgãos que monitoram ocorrências sísmicas passaram a divulgar dados de monitoramento sísmico diariamente, o que tem mostrado que está ocorrendo nesses últimos anos um aumento de terremotos em todo o mundo. Olhando até por cima, hoje já existem pesquisas, meus amados, que dizem que a quantidade de terremotos realmente tem aumentado, assim como o perigo que eles vêm causando às populações que não ficam sobre as grandes falhas geológicas, como por exemplo em países como Portugal. E nós temos que realmente atentar para isso que está acontecendo, porque isso nada mais é do que um cumprimento daquilo que Jesus profetizou. Eu tenho um gráfico que eu gostaria até de compartilhar com vocês aqui, que fala sobre esse aumento da incidência dos terremotos nos últimos anos, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então
vocês podem ver aí que nesses últimos anos os terremotos realmente têm aumentado cada vez mais, né? Por exemplo, no ano de 1980, você pode acompanhar aqui embaixo, olha, você vai ver que a quantidade de terremotos era pequena, né? Quando vamos avançando aqui para 1989, há um aumento, 1990, quando chegamos a 2004, a quantidade de terremotos ela registrada aumenta grandiosamente. Quando vamos chegando a 2010, vemos que há um aumento muito grande na ocorrência de terremotos aqui na face da Terra. E tudo isso, irmãos, nos mostra que a palavra de Deus está se cumprindo. Quando também nós vamos lá para o livro de Apocalipse, nós vamos constatar lá no livro de Apocalipse 6, no capítulo 11 e também no capítulo 16 de Apocalipse, e a gente vai ver isso também nas próximas semanas, que estão previstos os piores terremotos da história. Então Jesus, ele também profetiza que grandes terremotos escatológicos ainda deverão acontecer, possivelmente no período da grande tribulação. A gente vai ver sobre a grande tribulação nas próximas semanas e vocês vão constatar que esse período será um tempo de muita dificuldade, de muita perseguição, de muita dor para aqueles que não forem arrebatados e subirem com o Senhor Jesus Cristo para participar da grande celebração das bodas do Cordeiro. Então, aqui na terra haverá um tempo de derramamento de grande juízo, de grande justiça de Deus. E uma das coisas que deverão acontecer serão esses grandes terremotos que estão previstos, que são descritos aqui no capítulo 6 de Apocalipse, no capítulo 11 e capítulo 16. E eu queria concluir o estudo dessa noite enfatizando que nós devemos atentar para as profecias de Jesus acerca do fim dos tempos. Além disso, irmãos, nós necessitamos ter uma atitude de compromisso com o reino de Deus nesses dias de cumprimento profético. Não podemos viver um cristianismo sem compromisso e sem dedicação ao Senhor. Estamos numa época de dificuldade, estamos numa época onde uma grande epidemia está atingindo o mundo, tirando a vida de muitas pessoas, mas não nos desesperemos. Entendamos que Deus é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas e estamos tendo a oportunidade de testemunhar como o povo de Deus dias de cumprimento profético. Portanto, meu querido, fique firme no Senhor, volte o seu coração cada vez mais para o Senhor, leia mais a palavra de Deus, procure entender com mais profundidade esses sinais e eu creio que você vai ser vencedor em nome de Jesus. Na próxima semana nós vamos dar continuidade a esses estudos escatológicos, vamos falar nas próximas semanas sobre a vinda de Cristo, o milênio, a grande tribulação, vamos falar sobre as 7 igrejas da Ásia. Então teremos temas bem interessantes e importantes para serem estudados nas próximas semanas. Não perca, sempre nas quintas-feiras, a partir das 7h30 da noite. Que Deus abençoe você. E domingo, às 9 horas da manhã, temos a nossa escola bíblica online. E a partir das 5 horas da tarde, nosso culto lá na igreja, culto presencial para 50 pessoas. E pedimos a você que confirme com antecedência. E vamos transmitir também esse culto para todos aqueles que estão em seus lares. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. E até a próxima.